Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Segundo parágrafo do item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Erasto. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra a Eunice Verdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Estamos iniciando o mês de outubro. E neste mês, nós espíritas homenageamos Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Assim, hoje, faremos um sucinto relato da vida deste missionário, como pleito de gratidão. Irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Doutrina Escola, lição 5, nos traz uma belíssima mensagem denominada Lembrando Allan Kardec, da qual farei alguns apontamentos.
Jesus, depois de se dirigir aos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento no século XIX, aproxima-se de um espírito e fala suavemente: voltarás à terra. Não serás portador de invenções novas, mas terás a sublime missão de iluminar corações e consciências. Terás a tarefa de reacender a lâmpada da esperança no coração da humanidade. Deverás erigir o santuário da fé, caminhar sem repouso, com persistência, apesar de perseguições e lágrimas. Preparam-se no planeta transformações no domínio do pensamento. A filosofia e a ciência intoxicaram as próprias fontes da ação e do conhecimento. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando as sombras que vêm absorvendo as mentes humanas. Na restauração da verdade, não espere os louros do mundo, nem a compreensão de seus contemporâneos. O espírito abnegado recebeu a elevada missão que lhe foi conferida, revelando a nobreza de servo fiel. E no início do século XIX, no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se apresentaria com o pseudônimo de Allan Kardec para trazer a divina mensagem, mostrando a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Allan Kardec iniciou seus estudos em Lyon, depois seguiu para Yverdun, na Suíça, para estudar no Instituto do Professor Pestalozzi, escola modelo da Europa na época. Concluindo os estudos em Yverdun, retornou a Paris, onde se tornou conceituado mestre, não só em letras, como também nas ciências. Bem cedo se revelou altamente inteligente e observador, com inclinação para as ciências e para a filosofia. Com 14 anos, abriu cursos nos quais ensinava aquilo que aprendia aos alunos com dificuldades. Com 19 anos, escreveu a sua primeira obra pedagógica. Ministrou de 1835 a 1840 cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia aplicada. Como pedagogo, publicou numerosos livros didáticos. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, professora da Escola de Belas Artes, muito culta e autora também de vários livros didáticos, tornando-se assim uma colaboradora preciosa para Allan Kardec na sua ação missionária. Em 1854, ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes através do amigo Fortier, um pesquisador idôneo do magnetismo. No início, Kardec manifestou-se incrédulo, mas muito responsável, estudioso, exigindo provas, mostrou-se inclinado à observação mais profunda dos fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa, começando a sua atuação missionária.
Assistiu várias reuniões dos fenômenos nas casas de vários médiums e, após vários estudos e observações, concluiu, afinal, que eram efetivamente manifestações inteligentes produzidas pelas almas dos homens que deixaram a Terra. Explicando sua convicção, sustenta sua crença, se apoiando em raciocínios e fatos. Recebeu mais de 50 cadernos de comunicações dos espíritos de vários países do mundo. Entendia que todo bom método devia partir do conhecimento dos fatos adquiridos pela observação, pela experiência e pela analogia, para daí se extraírem por indução os resultados a se chegar, com enunciados que serviriam de base ao raciocínio. Kardec dispôs todo este material em ordem, harmonicamente, e pelo eficiente e racional método, Allan Kardec foi saudado por Camille Flammarion como bom senso encarnado. Allan Kardec se dedica à gigantesca e desafiadora tarefa da codificação espírita, elaborando as obras básicas em função dos ensinamentos fornecidos pelos espíritos, sendo a primeira delas o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 e tido como marco da codificação do Espiritismo. Fundou em 1º de abril de 1858 a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e no mesmo ano edita a Revista Espírita, primeiro órgão espírita da Europa. Na primeira quinzena de janeiro de 1861, lança o Livro dos Médiuns e depois, sucessivamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Em 31 de março de 1869, desencarna Allan Kardec. Cumprida estava a sua missão do expoente máximo da terceira revelação, abrindo caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo por Jesus. Allan Kardec continuará brilhando através dos tempos como um fulgurante sol na aurora do Espiritismo. Para concluir, vou deixar uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Veredas de Luz, denominada Kardec e Vida. Kardec e vida. Jesus nos trouxe a verdade. Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. Daí o nosso dever de comunicar Allan Kardec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar, kardecizar, é a legenda de agora. Sintetizamos em linhas rápidas o que entendemos por kardecização e seus resultados. Kardecização do sentimento, equilíbrio. Kardecização do raciocínio, visão. Kardecização da ciência, humanidade. Kardecização da filosofia, discernimento. Kardecização da fé, racionalidade. Kardecização da inteligência, orientação.
Kardecização do estudo, esclarecimento. Kardecização do trabalho, organização. Kardecização do serviço, eficiência. Kardecização das relações, sinceridade. Kardecização do progresso, elevação. Kardecização da liberdade, disciplina. Kardecização do lar, harmonia. Kardecização do debate, proveito. Kardecização do sexo, responsabilidade. Kardecização da personalidade, autocrítica. Kardecização da corrigenda, compreensão. Kardecização da existência, caridade. Kardecizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. A Terra é nossa escola milenária. Em suas classes múltiplas, somos companheiros uns dos outros. Kardecizarmos-nos na carteira de obrigações a que estamos transitoriamente jungidos é a fórmula ideal de ascensão. Estudemos e trabalhemos sempre. Bezerra de Menezes. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa nos fortalecer no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis,
Dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração
suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 28 de junho de 1985. As castanhas. Grande discípula, dentro as lições que a vida nos oferecem através de simples e pequenos fatos, observou certa vez uma reunião de petizes, entretidos com as pedras, quebrando castanhas para comer. Algumas se quebravam facilmente e outras não. E admirado, notou que determinada criança acertou por várias vezes com a pedra e a castanha não se partiu. Buscou uma pedra maior e com ela malhou com força o fruto seco. Puxa, que casca dura, lamentou o pequeno. E pensativo,
desapareceu por alguns instantes e ele de volta, munido de uma ferramenta. Era um martelo. Acomodando a castanha com desvelo e paciência, toma calmamente o martelo e, zás, sob o impacto forte da batida, a castanha se partiu e o Petis a saboreou como se fosse a mais deliciosa de todas. Historinha infantil, pois não? Mas não é. Assim estamos diante da misericórdia de Deus. Quando a nossa casca se parte, estamos prontos para alimentar alguém ou para servirmos de alimento para alguém. Mas quantas vezes nossa casca está tão dura? Acontece que Deus é paciência suprema e permite que os golpes da vida, aqueles mais leves, rompam com a nossa casca, e quando ela não se parte por ser dura demais, já sei, concluiu Fernando, aparece alguém com um martelo, ou então um martelo com alguém, concluiu eu. Azarias Arantes. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.